Graça e paz. Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Geraldo. E no vídeo de hoje vou fazer uma exposição do livro de Coríntios, intitulado A Ceia do Senhor. Então fica comigo até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de inscrever-se, ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like e os seus comentários e não se esqueça de me seguir no Instagram. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23. Que está escrito: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele fez o quê? Ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele ora para o pão, ele partiu o pão e disse: tomai e comei isto. O pão é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês devem fazer isso em memória de mim. Em memória de quem? De Jesus. Semelhantemente também, depois que ele ceou, ele fez o quê? Ele tomou o cálice e ele falou o quê? Este cálice, o cálice que tinha vinho, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele diz: fazei isso todas as vezes que beberes em memória de Jesus, de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E ele disse: porquanto qualquer que comer esse pão que você come na Santa Ceia, ou beber esse suco de uva que você bebe, indignamente você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado. Aí o Senhor Jesus ele diz: examina-se, pois você deve examinar-se antes de você participar da Santa Ceia, antes de você comer esse pão, antes de você beber esse vinho. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Em alguns vídeos, eu tenho presenciado alguns padres das igrejas católicas dizerem que nas igrejas evangélicas não tem Eucaristia. Isso não é verdade, é mentira. As igrejas evangélicas têm sim a Eucaristia. Algumas igrejas, elas celebram uma vez por ano e outras celebram uma vez por mês. A nossa Eucaristia, ela é mais completa do que nas igrejas católicas. Por que é mais completa? Porque nas igrejas católicas, eles participam somente da Eucaristia. Ou seja, eles não participam dos dois elementos. Vocês sabem o que é a Eucaristia? É um pedacinho de pão sem fermento.
Já nas igrejas evangélicas, eles participam da Eucaristia, que é o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que está representando o sangue de Jesus. Isto é a Eucaristia: comer o pão sem fermento e beber o suco de uva. Ou seja, as igrejas evangélicas participam dos dois elementos. Assim como nas igrejas católicas, eles têm 7 sacramentos, nas igrejas evangélicas também têm 7 sacramentos. Dentro destes 7 sacramentos, a igreja evangélica considera somente 2 sacramentos mais importantes, que são o quê? O batismo e a ceia do Senhor. Qual é a importância da Santa Ceia? Participar da Santa Ceia é muito mais do que comer e beber. Cear significa tornar parte do sacrifício que Jesus fez na cruz, pois ela representa o seu corpo e o seu sangue. Muitas pessoas têm encarado o ato da Santa Ceia como uma simples reunião que expressa a comunhão entre os membros da igreja, ou seja, só mais um culto entre tantos outros trabalhos que fazem parte da rotina ministerial. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais que isso, porque além da comunhão entre os irmãos, ela também é um memorial da morte de Cristo, um ato sagrado e uma ordenança divina. Quando comemos do pão e tomamos do cálice, estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, relembrando o seu vigário sacrifício por nós, participando de uma celebração sagrada que merece total respeito e reverência, obedecendo à vontade do próprio Senhor Jesus, que disse que deveríamos fazer isso em memória dele, e logicamente demonstrando que estamos unidos na mesma fé e no mesmo sentimento dos irmãos que estão ceando conosco. Pessoas em volta de uma mesa significa união, e união significa amor. Essa é a principal mensagem de Jesus através da instituição da Santa Ceia. Pregar o amor através da lembrança do seu ato de sacrifício feito por amor à humanidade. Para entender melhor esse tão importante e delicado assunto, vamos analisar alguns detalhes da última ceia de Jesus com os seus discípulos, conforme está relatado em Mateus 26, 26 ao 28. Enquanto comia, Jesus ele fez o quê? Tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nessa ocasião, mesmo sabendo que estava muito próximo de ser crucificado, Jesus se preparava para comemorar a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa é uma importantíssima festa para os judeus por representar sua libertação do Egito. Porém, comemorando a Jesus, estava não simplesmente cumprindo mais uma tradição de seu povo, mas sim instituindo, a partir daí, mais um processo de libertação, a passagem da lei para a graça. A Páscoa para Israel é uma ação de graça pela sua liberdade, e a Santa Ceia para nós é um ato do agradecimento pelo sacrifício de Cristo na cruz, que proporcionou a nossa libertação. Um servo do Senhor não pode ser autêntico se não compreender e levar a sério o significado da Santa Ceia, o qual o nosso mestre deixou bem claro nesta passagem de Mateus capítulo 26, 26. Eles estavam comendo. Isso significa que estavam unidos numa reunião. Jesus abençoou o pão e o partiu entre eles. Isto consiste num ato de agradecimento pelo sustento divino e compartilhamento da bênção. Aprendemos aí que participar do memorial do sacrifício de Cristo representa união e amor ao próximo, desde que esse ajuntamento seja feito com reverência. Pegando o cálice,
mais uma vez agradecendo, ele ordenou que todos os bebessem. Esse cálice continha vinho, e assim como o pão simboliza o seu corpo, o vinho simboliza o seu sangue. Um corpo sem sangue não teria vida, portanto, podemos ainda entender que tomando do corpo e também do sangue, significa que não somente fazemos parte, mas que também vivemos ativamente como membros da igreja. Esses dois elementos são indispensáveis no ato da Santa Ceia. 1 Coríntios 10, 16, 17, Mateus 26 ao 28. No Antigo Testamento, o sangue derramado de animais era trazido para o santuário pelo sacerdote, como oferta pelo pecado. No Novo Testamento, Jesus Cristo, sendo perfeito sumo sacerdote, por não ter pecado, fez de forma definitiva o perfeito sacrifício, o qual teve seu sangue derramado por muito, os quais não eram sacerdotes, mas sim pecadores, os que os mataram, representando assim o fato de que aquele que permanece no pecado é culpado pelo sangue de Cristo, que morreu por amor exatamente os pecadores. É necessário participar desse ato com mais absoluto temor, referência e sinceridade, consciência e santificação, porque o nosso Senhor não aceita dividir sua glória com ninguém. 1 Coríntios 10, 21 ao 23. A Páscoa lembra a libertação dos judeus, tendo também como símbolo o sangue do Cordeiro, o qual era colocado na porta como sinal para que o primogênito da família não fosse morto. A ceia tem como símbolo o sangue do Cordeiro imaculado, o qual derramou seu sangue sobre o madeiro para que nós tenhamos uma oportunidade de não sermos destruídos pelo pecado. Na primeira epístola que escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá um ensinamento mais detalhado sobre a importância e a condição para se participar da ceia do Senhor. Vejamos seus principais pontos e quais as principais lições sobre os princípios cristãos que aprendemos com ela. 1 Coríntios 11, 23. Foi naquela noite que Judas traiu Jesus. Mas saber que estava sendo traído não diminuiu seu amor pelos pecadores. Nada podia impedir seu propósito. O que temos aí é uma grande lição de determinação, amor, compreensão e perdão, que são as principais características dos princípios cristãos, pois se ele quisesse, poderia ter impedido a traição, se vingado de Judas, destruído seus inimigos e se livrado de todo aquele sofrimento. Mas se tivesse feito isso, estaria desistindo do grande propósito do plano de salvação da humanidade. A Santa Ceia nos ensina que devemos persistir em analisar se estamos cumprindo o propósito de Deus em nossa vida. Salmos capítulo 26, versos 2. 1 Coríntios 11, 24. Gratidão e compartilhamento sempre estiveram entre as principais características de Jesus. Mesmo sabendo da grande agonia que passaria pelas próximas horas, ele se manteve firme até o fim, cumprindo na prática tudo aquilo que ensinava. Essas são algumas das qualidades que sempre deverão ser lembradas, juntamente com o seu sacrifício. Cada vez que cearmos em memória dele, o pão sempre foi um dos principais alimentos para os judeus. Reparti-lo entre seus seguidores, dizendo ser o seu corpo, significa que aquele que o come estão se alimentando espiritualmente. A prática da Santa Ceia, em memória dele, tem como objetivo não permitir que seus servos jamais se esqueçam do seu sacrifício por ele. João 6, 48 ao 57. 1 Coríntios 11, 25. Depois de comer o pão, semelhantemente também agradeceu pelo vinho e o repartiu, dizendo que aquele cálice era o Novo Testamento no seu sangue. Ou seja, isso representa o novo pacto que foi feito por Deus
com o seu povo por meio do sangue de seu filho, que seria derramado na cruz. Naquele tempo, os pactos costumavam ser concluídos através do sacrifício de animais. E nesse ato havia derramamento de sangue. No Antigo Testamento, derramar sangue como sacrifício simbolizava dar a vida daquele ser que foi sacrificado pela vida da pessoa por quem está sendo oferecido o sacrifício. Mas por que o sangue? O sangue é um líquido puro e serve como espécie de lubrificante dentro do corpo. Sem ele, os membros não têm vida. Quando tomamos o cálice da Santa Ceia, os servos de Deus estão reconhecendo que aceitaram o sacrifício de Cristo e, de certa forma, renovando o compromisso que firmaram com ele, quando se converteram ao Evangelho, reconhecendo também publicamente que morreram para o mundo e agora vivam por ele e para ele. João 6, 55 ao 57, 1 Coríntios, capítulo 11, 26. O mundo tem vários memoriais de seus personagens famosos que são imortalizados através de estátuas, quadros, objetos e construções, os quais mantêm viva a sua memória. Da mesma forma, o Filho de Deus institui a Santa Ceia para que o sacrifício fosse lembrado por todas as gerações futuras. E ela tem um significado a mais que vai muito além dos memoriais humanos. Ela serve não só para lembrar que ele existiu, mas torna aquele que participam dela como parte de sua existência. Ou seja, não somos meros espectadores, somos parte do corpo de Cristo. Cada vez que anunciamos sua morte, é manter viva a sua memória e também uma forma de ganharmos almas, mostrando aos pecadores o que o nosso Salvador fez por eles e como transformou a nossa vida para que tenhamos uma oportunidade de não serem confundidos com as enganações do maligno. 1 Coríntios capítulo 2, versos 28. 1 Coríntios 11, 27. Participar da ceia indignamente é praticar um ato sagrado sem estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Os sacerdotes que entravam no santuário em pecado eram punidos severamente com a morte, pois deveriam se purificar e se santificar antes de oferecerem algo ao Senhor, pois eles estavam mexendo com o sangue do sacrifício que serviam para perdoar pecado e estavam diante de Deus. E como ele é puro, aquele ritual exigia pureza. Tomar a ceia, estando em pecado, é o mesmo que dizer: Senhor, eu sei que tu morreste para perdoar meus pecados, mas para mim sua morte foi em vão, porque eu continuo pecando conscientemente. Na época da lei mosaica, qualquer culpado de sangue, quer fosse o assassino ou o mandante do assassino de um inocente, era punido com a morte. Agora, na época da graça, a morte dos culpados pelo sangue de Cristo pode representar várias outras coisas, incluindo a pior de todas, a morte eterna, a qual é destinada àqueles que se deixam ser usados por Satanás. João capítulo 13, 21 a 27. 1 Coríntios 11, 28. Antes de se achar no direito de tocar no corpo de Cristo para tomá-lo, é necessário um completo e detalhado autoexame de sua saúde espiritual. É importante observar que aí ele diz: examina-se o homem a si mesmo. Ele não está falando para a igreja ou sua liderança examinar uns aos outros, mas sim para cada pessoa se julgar se está com a sua vida espiritual em ordem ou não. Pois somente quem sabe de sua situação interior, além de Deus, é você mesmo. Nossa consciência é uma balança que pesa as consequências de nossos atos, permitindo-nos saber se teremos condições de suportar o peso daquilo que queremos fazer. Desrespeitar esse parâmetro significa errar conscientemente e, a partir daí, somos responsáveis pelas nossas decisões e, por isso, não temos desculpa para justificar nossos pecados. Tomar a Santa Ceia indignamente para o conhecedor da palavra é o mesmo que cometer um crime conhecendo a lei. Mesmo que a vítima o perdoe, ainda terá que arcar com as penalidades legais, espiritualmente falando.
A melhor coisa a fazer, se estiver em pecado, é admitir seu erro, é consertá-lo e só assim tomar parte daquilo que é sagrado. Mateus 6, 24, 1 Coríntios 11, 29. Na igreja de Coríntio havia um grave problema que era a mistura das coisas sagradas com as coisas profanas, pois as pessoas que participavam de rituais dedicados aos ídolos mundanos estavam no meio do povo de Deus, participando daquilo que é santo. Tratava-se de pessoa sem compromisso com os princípios cristãos, mas que acreditavam estar agradando verdadeiramente ao Senhor. Isto é falta de discernir o corpo de Cristo, ou seja, falta de entender o significado do seu sacrifício e da celebração em sua memória, achando que as coisas sacrificadas aos demônios que eles tinham como ídolos tivessem o mesmo valor que as coisas santas e pudessem ser misturadas a elas. Queriam participar do culto pagão e do culto cristão ao mesmo tempo. Isso é falta de discernimento ou simplesmente falta de saber diferenciar entre o que é puro e o que é impuro. Esse culto irracional é tão prejudicial que leva à condenação de quem o pratica. Por isso, tenhamos cuidado em não contaminar o santo com o profano, porque Deus não aceita sacrifícios impuros e pune aqueles que oferecem. Romanos capítulo 2, versos 5 ao 9, 1 Coríntios capítulo 11, versos 3. Por participar da ceia indignamente, muitos estão fracos e doentes, e muitos já dormiam, ou seja, já haviam morrido. Não é nenhum exagero interpretar esse texto de forma literal. Pois se Ananias e Safira foram mortos simplesmente por mentir aos servos do Senhor, porque crentes negligentes não poderiam ficar fracos e doentes, chegando até mesmo a morrer, literalmente. Hoje, devido à imensa graça de nosso Salvador, vemos esta palavra se cumprir de uma forma um pouco mais branda. Podemos entender que fracos são aqueles que caminham com grande dificuldade espiritual. Doentes são os que estão gravemente contaminados pelos pecados, e mortos são os membros que, mesmo estando ainda no meio da igreja, já se entregaram totalmente ao mundanismo e não têm, e muitos nem se esforçam para ter condições para resistir às armadilhas do inimigo. Essas três classes de doentes espirituais, fracos, doentes e mortos, representam três diferentes estágios pelos quais passam aqueles que conscientemente participam da mesa do Senhor de forma indigna, não valorizando devidamente a importância desse ato. Salmos 38, versos 4 ou 6, 1 Coríntios 11, 31. Julgai a si mesmo é algo muito mais complexo do que parece. Trata de olhar para si próprio e, ao invés de ficar admirando apenas suas boas qualidades, procurar enxergar seus defeitos na intenção de corrigir seus erros, engolir o orgulho e pedir perdão, em vez de persistir na arrogância de seu próprio ego. Voltar atrás, não se importando com os que os outros pensam, mas se preocupando em agradar ao Senhor. Não se julgar infalível, mas admitir suas fraquezas e buscar sempre orientação para consertar as suas falhas. Quem corrige a si mesmo, evite a desagradável situação de serem corrigidas pelas demais pessoas. É claro que não se pode negar que, na realidade, independentemente de estar no certo ou errado, sempre haverá alguém desprovido do Espírito Santo e com a língua afiada pelo diabo, disposto a nos julgar. Mas estando nós com a consciência tranquila, não temos o que temer, porque a injustiça desse mundo nada pode contra a justiça de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porém os que andam em seu estreito caminho estão à mercê da impiedosa justiça humana, que é aquela que condena sem piedade, ou chance de defesa. Para participar das coisas santas, exige integridade, retidão, e isso inclui julgar a si mesmo para não ter que passar pelo vexame do julgamento à lei. 1 Pedro 2,15, 1 Coríntios 11,32.
Obviamente, é impossível que, como seres humanos, jamais venhamos a cometer erros que desagradam ao nosso Pai. E quando um filho erra, é natural que um pai que se preze, corrija, e a correção, inclusive a correção de Deus, a princípio, não parece ser nada agradável, mas o objetivo de sua disciplina não está focalizado no castigo, e sim no ensinamento, para que saibamos que a nossa atitude está errada e que não voltemos a cometê-la. O julgamento do Senhor, cuja finalidade é evitar nossa condenação com o mundo, muitas vezes parece ser duro e até exagerado, mas se pararmos para analisar nossa situação como pecadores, veremos que ainda que nós sintamos machucado, estamos sendo tratados com muito mais misericórdia do que merecemos diante do pecado que cometemos. Por isso, ao invés de questionarmos as palavras trazidas por um pregador, as profecias entregues por um servo de Deus, as atitudes tomadas por um pastor da igreja ou os conselhos de um irmão que tenha comunhão espiritual, devemos primeiramente julgar nossas próprias atitudes e encarar essa correção como privilégio imerecido de estarmos recebendo mais uma oportunidade de reparar um erro em vez de sermos destruídos fulminantemente por causa dele. Hebreus capítulo 12, versos 6, 11. Cristo substituiu o sacrifício de animais pelo seu próprio sacrifício, por nós, humanos pecadores. Não temos condições de oferecer um sacrifício perfeito para pagar por nossos pecados. Na religiosidade da lei, por mais que os animais levados ao sacerdote fossem perfeitos, o coração de quem oferecia era impuro. Então era necessário que um coração puro fizesse um sacrifício definitivo para pagar nossas dívidas. Você tem honrado dignamente o Cordeiro de Deus? É uma pergunta. Por esse maravilhoso ato de misericórdia? As diversas religiões que professam o cristianismo, incluindo as inúmeras denominações evangélicas, têm diferentes interpretações e maneiras de celebrar a ceia do Senhor. E isso ocorre devido ao fato de que a Bíblia não definiu uma específica liturgia para a realização desse ritual. Alguns dos fatores onde estão mais notáveis essas divergências são: primeiro, crer que essa celebração somente deve ser feita uma vez ao ano e durante a Páscoa. 2. Acreditar que o pão e o vinho, depois de consagrado, se tornem literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Alguns, inclusive, enterrem a sobra. Ler obrigatoriamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 32, e alguns até o 34. Permitir que participem da Santa Ceia crentes não batizados nas águas, crentes fora da comunhão por terem cometido algum tipo de pecado, não crente e crianças. Durante a distribuição, esperar que todos recebam o pão e o cálice para que todos possam comer junto. Mas, em sua grande maioria, as igrejas pentecostais optaram pela seguinte norma de procedimento. Primeiro, celebrar mensalmente, pois a ceia não é Páscoa. 2. Considerar o pão e vinho como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E não há razão para enterrar as sobras, pois ele ressuscitou e não existe motivo para sepultá-lo novamente. Terceiro, por se tratar de um memorial de sua morte, pode-se ler qualquer passagem bíblica que lembre seu sacrifício na cruz, no caso de se fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versos 23, não há necessidade de mencionar os versículos 33 e 34, porque eles se referem especificamente a alguns membros da igreja de Coríntio naquela época, que comiam desordenadamente
transformando o culto em um simples banquete. Quinto, somente aconselhar e não obrigar que apenas participa da ceia pessoas crentes batizadas nas águas, que estejam em comunhão com a igreja, que sejam adultos. Sexta, não importa a ordem da distribuição ou do momento que se deva comer os elementos da ceia, porque o que expressa a união entre os irmãos é o fato de estar em comunhão uns com os outros e não os simples detalhes de comerem junto. Há muitas outras questões que se considerar, mas as diferenças litúrgicas da celebração da ceia do Senhor em cada igreja não diminui o seu valor. O que desmerece o seu significado é a indiferença com que alguns cristãos a encaram, pela irreverência e falta de valorização. Verdade, o que realmente importa é participar com sinceridade e desejo ardente no coração. Dê a cada oportunidade poder novamente confirmar que é um membro ativamente participante do corpo de Cristo, mantendo uma vida de comunhão com todos e santificação diante de Deus. Hebreus, capítulo 12, versos 14. As dissensões nas igrejas de Coríntios levaram o apóstolo Paulo a se preocupar com as atitudes de alguns membros que participavam indignamente do santo memorial da morte de Cristo. Tocar em algo sagrado com as mãos impuras é abominação diante do Senhor. E aquilo que ele abomina, ele lança fora da sua presença. Essa é a explicação porque muitos crentes já não sentem mais a presença de Deus em sua vida. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês, suas famílias e até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.